Olá, boa noite a todos. Hoje nós vamos ter o nosso primeiro episódio deste projeto que vem na sequência de um outro podcast que também faço, que é o Desconversas, e portanto, como este é direcionado para adolescentes, exclusivamente para a adolescência, o que depois acaba por incluir também todas as pessoas que trabalham, que lidam, que vivem com adolescentes. Eu achei por bem transformar um bocadinho este mesmo termo, esta mesma palavra em inglês, não é? Para ser mais acessível aos adolescentes, porque eles gostam muito de americanizar todas as palavras. Para isso, achei que era importante trazer já para o primeiro episódio um tema que se fala tanto, que tem a ver com os consumos, e que é muito preocupante, se calhar muito mais do que aquilo que os adolescentes têm noção. Também em conversa surgiu esse tema, em conversa com a Marina, e vou passar a palavra a ela para ela também fazer uma pequenina apresentação daquilo que faz. Olá, Marina. Olá, boa noite. É um gosto estar aqui com a Sílvia e com a Leonor. Eu sou coach com famílias e escolas. Neste momento estou a dar AECs e vou fazendo alguns processos de coach. E tive o convite quer da Sílvia, quer da Leonor para participar. E achei extremamente importante para podermos falar aqui um pouco desta história dos consumos, que é muito mais grave do que aquilo que os adolescentes pensam, e eu acho que até mesmo os seus pais. Sílvia. Bom, então, é porque realmente este projeto é mesmo da Leonor, porque se há aqui alguém que é adolescente, é a Leonor, e então eu propus-lhe este desafio, porque apesar de estar sempre a falar em comportamento e estar sempre a tentar esclarecer as pessoas e a dar dicas, por vezes, e como conversamos muito, percebemos que é algo que também seria interessante para os adolescentes e ninguém melhor para representar esta altura da vida que a Leonor, com todas as suas opiniões, que tem muitas, e para dar também o seu testemunho, porque acho que é o mais válido de todos. Nós podemos, obviamente, testemunhar e dar aqui um bocadinho o parecer e dizer as nossas dúvidas enquanto pais, enquanto educadores, enquanto técnicos que trabalhamos com os adolescentes, mas a nossa perspectiva é sempre diferente, não é? E a mim interessa-me mesmo muito perceber qual é a perspectiva dos adolescentes. Portanto, a palavra é tua, Leonor. Diz-me tu, o que é que tu achas? Antes de mais, o que é que tu achaste quando a mãe te desafiou para fazermos este projeto completamente dedicado à adolescência, às questões da adolescência? Eu achei super giro, porque acho que muitos pais hoje em dia não percebem os filhos porque não há essa conversa, porque tanto os pais como os filhos andam todos muito cansados e depois acabam por falar mal uns com os outros e depois ninguém se compreende. Eu acho que este projeto vai ser muito importante, se calhar até para se estarem melhor e para se ouvirem mais uns aos outros e para se perceberem e também avisar os filhos de forma correta. É mesmo muito importante. Nós, os adultos, temos um bocadinho a mania que sabemos tudo, não é? Mas nós só temos a nossa perspectiva e não sabemos quais são as vossas queixas e as vossas dificuldades, não é? E uma coisa que eu tenho aprendido e que eu também te tento transmitir é que mais do que alguém estar certo, aquilo que importa é funcionar, não é? Que as coisas corram bem, às vezes até há alturas em que até conseguimos ter as duas razão sobre a mesma coisa, mesmo quando temos perspectivas diferentes, não é? Pronto, como sabes, porque estavas presente na conversa, surgiu este tema, ao estarmos a conversar com a Marina, e eu gostava que tu me dissesses, antes de fazer assim, perguntas mais específicas, o que é que tu achaste deste tema? Porque haviam alguns temas em cima da mesa para nós iniciarmos aqui o nosso Teen On Talks, e quando eu te disse, o que é que tu achas de nós começarmos já por este dos consumos, sobretudo do gás, mas de outros também, dos vapes e afins, o que é que tu achaste? Eu achei bastante interessante trazermos primeiro este tema, porque a maior parte dos adolescentes, por mais que tenham pais presentes e
sejam todos corretos e tudo mais, muitas das vezes acabam-se por, como os pais são mais ausentes ou estão mais enervados, acabam por acabam por começar a consumir substâncias que se calhar não são melhores, e os pais têm que estar atentos, porque não é só discutir com os filhos que vão resolver algum problema, porque os filhos acabam por entrar em caminhos que se calhar são mais difíceis de sair. Bom, e então vamos já entrar naquela questão: o que é que tu pensas disso relativamente à realidade que tu vives? Isto é uma coisa que é assim muito distante, que tu já ouviste falar, mas que não é algo que faça parte da tua realidade próxima, ou tu conheces pessoas próximas de ti? Grande parte das pessoas que eu conheço, pelo menos que frequentam a minha escola e tudo mais, grande parte fuma vape, e muitas das pessoas começaram porque vão se incentivando umas às outras, portanto grande parte fuma coisas que se calhar não são tão adequadas para pessoas de 14 anos, e depois não me dou tanto com essas pessoas, mas conheço também muitas pessoas que com 16, 17 anos já fumam coisas piores, e se calhar é muito importante falarmos sobre isso. Marina, já vou perguntar um bocadinho mais à Leonor sobre isto, mas queria que me desse a tua opinião, tanto enquanto mãe também de duas crianças. Uma delas já não é criança, né? Nem me pode ouvir dizer isto porque também é adolescente, mas também enquanto profissional que trabalha também com os mais novos. Então, eu acho extremamente importante nós estarmos muito presentes na vida dos filhos, e é isso que eu noto muito, que a correria do dia-a-dia, que devíamos estar mais presentes com os nossos filhos, conversar sobre o assunto, porque eu acho extremamente importante nós conversarmos e falarmos sobre as dificuldades que vem. Aliás, até esta questão, este vídeo que surgiu, a minha filha própria partilhou comigo, ou seja, conversamos muito sobre isso, porque acho extremamente importante. E outra coisa que também acaba por acontecer, e eu também acho muito importante, os nossos jovens, e hoje em dia eu vejo isso porque às vezes acompanho a minha filha em várias festas, porque claro, ela já quer ir a festas, ela tem 16 anos, mas uma das coisas que eu acho fundamental é acompanharmos, estarmos perto, não é deixar sozinho. Eu sei que por vezes não sou assim muito bem vista, porque estou lá, e às vezes dos pais sou a única quase que estou, mas devíamos cortar um bocadinho o padrão entre pai e mãe, um de nós ir, porque os nossos filhos não pediram para vir ao mundo. É o nosso papel como pais, é acompanhar-nos. E eles ainda são adolescentes. O que é que isso quer dizer? Já não são crianças e têm ali umas coisas de adulto, mas também têm ainda muita coisa de criança, que é normal, às vezes na impulsividade, no experimenta, vamos lá. E que é muito importante estarmos ao pé dos nossos filhos para eles próprios também se sentirem mais seguros e conversar mesmo, às vezes não dizer logo não faças isso, é ouvir a opinião deles, que isso também é extremamente importante. O que é que se fala na tua escola sobre esta questão toda? Tu sentes que as pessoas conversam nos corredores, ou é alguma coisa que se faz e que já quase que tem uma normalidade? Eu acho que, sinceramente, já não falam muito sobre isso. Já é normal se virem alguém a fumar ou serem um amigo a fumar, já é normal. Muitas das vezes as conversas sobre isso é verem sítios onde é que vão fumar, ou depois das aulas, ou uma coisa assim, ou se sabem alguém onde tem para comprar. Então eu acho que isso já foi mais normalizado, e agora não é ter atenção porque fumas, e sim onde é que vais buscar essas coisas para fumar, porque eu também quero, e incentivar os outros. Não é avisar os outros. Eu acho que isto está-se a normalizar. Na minha turma, por acaso, as pessoas não fumam, mas tenho muitos amigos de outras turmas em que grande parte vai para festas e tudo mais, e não tem ninguém para acompanhar, e provavelmente muitos dos pais não sabem, e é sempre tudo às escondidas e os pais nem têm noção do que é que acontece. Falaste aí de uma coisa muito importante, que também a Marina falou, que tem a ver com os pais acompanharem e regrarem mais ou menos essas saídas. Claro que eu concordo com a Marina, não é? Em que
nós somos, sobretudo, os pais têm uma função acrescida que não é só o de mimar, que também é muito bom, mas nós temos uma responsabilidade muito grande, que é o de vos educar, ou seja, de vos orientar e de vos transmitir uma coisa que parece que é muito simples, mas que é uma tarefa árdua, que é discernir e orientar-vos naquilo que é o certo e aquilo que é o errado. E às vezes há um bocadinho essa confusão, porque quando toda a gente diz que aquilo é fixe, que aquilo é bom, então, claro que vocês vão considerar que sim. E depois, porque também, eu gostava que tu me desse a tua opinião, mas a mim parece-me que isso pode ser um fator discriminador, ou seja, se tu não fizeres aquilo que toda a gente faz no grupo, isso pode fazer com que tu deixes de fazer parte do grupo, é verdade? Sim, eu acho que grande parte dos casos começam a fumar porque está toda a gente a fazer e depois uma pessoa está de parte porque não o faz e depois acabam por não falar tanto com essa pessoa. Por acaso nunca me aconteceu, também não é que sempre, mas acho que se calhar pessoas que precisam mais, querem mesmo aquela amizade, por mais que a amizade não seja boa e queiram a amizade, para ir de encontro com os amigos, eles acabam por fazer coisas que se calhar eles não são assim, mas acabam só para agradar os colegas. Marina, o que é que tu achas? Ok, já está. Desculpem. Acho mesmo que é extremamente importante aquilo que a Leonor estava a dizer. Eu até acho que eles querem se sentir incluídos e depois por isso fazem isso. Embora que depois dependa às vezes, se calhar, aqui do temperamento de cada um. Há de haver aqueles miúdos que por vezes batem o pé e dizem não, eu não quero isso e não quero isso e tens que me respeitar. E se calhar sempre há quem respeite, mas eu também acho que a nível de sociedade em questão, eles querem estar no grupo e isso é muito normal dos adolescentes, não é? Eles querem estar no grupo, nas crianças também querem fazer parte, não é? E esta questão do querer fazer parte é um bocadinho por aí. E até aqui um bocadinho pegar naquilo que a Leonor estava a dizer, que eu sei que na escola da minha filha acontece muito, que é que um QB, mercado paralelo dos vapes, que é os mais velhos compram vapes e depois vão vendê-los a miúdos do 5º ano. E isto é muito grave, e embora que, pronto, lá está, temos os professores e os auxiliares para poderem apanhá-los, mas muitas vezes o que acontece é apanham os miúdos pequenos a fumar e não conseguem apanhar aqueles que andam a vender e aqui a fazer um bocadinho o mercado negro, e infelizmente temos isto nas escolas, não é? Que é uma coisa gravíssima, porque depois até influencia os mais novos, toma lá que isto é fixe e tal, e eles ganham ali um dinheirinho com aquilo também, e os miúdos mais novos sentem-se, epá, eu já estou crescido porque eu já estou aqui a fumar um vape como os adultos. Leonor, é assim, fumar desde sempre aconteceu, não é? No tempo da mãe, antes da mãe, os adolescentes já faziam isso também para se tentar integrar, para se fazerem mais crescidos do que aquilo que eram. Vocês têm alguma noção, não sei se é essa a ideia que têm, que os vapes são menos graves, são menos viciantes do que o tabaco? Eu acho que tem essa ideia, mas acho que com a quantidade de vapes que fumam e que compram, acaba também por ser prejudicial de qualquer das maneiras, porque fumar um tabaco por dia, mas estar de hora em hora a fumar o vape, vai sinceramente quase dar tudo ao mesmo, porque como acham que é menos grave, acabam sempre por fumar mais e cada intervalo se calhar vão para trás da escola, uma coisa assim, fumar. E isso acaba por ser mau na mesma. Pois, eu não sei se vocês têm essa noção, se tu tens essa noção, mas é altamente viciante da mesma forma que o tabaco e em termos de efeitos secundários para a saúde, não é muito melhor do que realmente o tabaco. Portanto, pode haver essa percepção da vossa parte. Normalmente as pessoas, quando entram em situações que podem provocar o vício, têm esta noção que a qualquer momento podem parar, não é? Que é só se quiserem, quando quiserem. Tu achas que essa é a ideia que têm, que eles controlam a situação, que só fumam até quererem e quando querem podem parar assim que decidirem? Eu conheço pessoas que fumam supostamente só em festas e tudo mais e tentam-se controlar, mas também já vi casos que antes era só em festas
e agora vão sair com os amigos e estão se calhar num café a fazer isso, e se calhar não é tão bom, porque há uns que realmente conseguem, mas nós somos muito novos, cada vez há pessoas mais novas a fumarem e são muito influenciáveis, são muito inocentes e essas coisas assim. E acho sinceramente, achamos que podemos controlar, achamos que estamos certos e que vamos conseguir controlar e tudo mais, mas muitas das vezes nós estamos numa fase mais frágil, acabamos por ficar magoados com coisas muito mais facilmente e acabamos por depois, vou só fumar porque isso faz-me bem, e depois vamos perdendo o controle sem sequer nos apercebermos. Mas nós temos estado aqui a falar só praticamente da questão dos vapes. E eu gostava que me desse a tua opinião relativamente aos balões. Tu sabes, conheces alguém que use, sabes como é que se usa, sabes em que situações é que isso acontece? Sim, conheço pessoas que usam, não são pessoas assim da minha idade, são um bocado mais velhas. Da minha idade não conheço ninguém que realmente use, mas conheço muitas pessoas mais velhas que antes de ir para festas compram e depois metem se calhar no TikTok mais uma botija ou uma coisa assim, mesmo a mostrar, e metem vídeos no TikTok ou no Instagram a mostrar que estiveram a fumar e acham isso tudo muito divertido porque todos ficam muito felizes, mas eles não sabem quão prejudicial isso pode ser para a saúde deles. Porque eu acho que há uma ideia generalizada que aquilo é mesmo divertido, que é só para rir, não é? E que, apesar de haver assim algumas, não são completamente inocentes e sabem que faz algum mal, mas talvez, eu quero acreditar que não têm bem a noção realmente da gravidade do consumo do gás nitroso. Tu tens essa noção? Tu própria tens essa noção de quais são os efeitos secundários que pode ter esse consumo? Ou só sabes que faz mal? Sei que ao longo do tempo, principalmente, vai sendo cada vez pior, porque também vamos acabando por ficar viciados nisso, provavelmente, porque seremos sempre, cada vez que vamos a uma festa, formos comprar uma botija para fazer seja o que for, vamos acabar claramente por ficar viciados. E acho que isso, não sei bem o que é que acontece, mas sei que isso dá problemas muito graves para o futuro. Danos neurológicos. Irreversíveis, alguns deles. Portanto, já viste o que é, não é? É como se tu tivesses uma lesão, como se tivesses um acidente e ficasses realmente lesionada numa parte do teu cérebro, o consumo disso, não é? Não é, Marina? Sim. E aqui também, Leonor, pegando aqui naquilo que a Silvia disse a princípio, do nome, por causa de ser em inglês, tive a ver algumas coisas que diz mesmo nos Estados Unidos, já houve miúdos muito novos que morreram por causa disto. Perceber que isto mata células no nosso cérebro e, como a Silvia disse, é irreversível. Aqui na questão dos vapes, e estamos a falar aqui quer dos balões, quer dos vapes. Na questão dos vapes, pegar aqui numa coisa que eu acho que tem muito a ver até das pessoas não terem a percepção da gravidade da situação, que é, tem um bom cheiro. Ao contrário do tabaco, que antes as pessoas punham uma pastilha para ver se não cheirava, e tem um bom cheiro. Aquilo cheira bem. E as pessoas estão a fumar principalmente plástico. Estão a fumar plástico. E que eu acho que isso é super prejudicial para a saúde. E muitas pessoas cá em Portugal também já foram parar ao hospital com problemas de pulmões que estão com falta de ar. E que ficam com problemas de falta de ar para o resto da vida. Ou seja, prejudica, o caso do vape, prejudica não só o cérebro, como também os pulmões. Está-lhes a tirar a saúde dos pulmões. E eu acho isto extremamente perigoso, porque o óxido nitroso é usado, eu acho que em anestesias para adormecer as pessoas. E nós pensarmos, quer dizer, aquilo é criado. Todos nós sabemos que se diz, quando nós somos operados e temos uma anestesia no corpo, que aquilo não é muito bom para a saúde. E depois vai-se agarrar no ácido nitroso, no balão e pôr diretamente óxido nitroso. Obrigada, Silvia. E vai-se pôr dentro de nós e, tipo, as pessoas têm que pensar que aquilo está a matar células do cérebro e que é super perigoso. Marina, mas a mim leva-me a pensar, não é? Não é desculpabilizar de modo nenhum os jovens, os adolescentes, mas se realmente aquilo os leva a pensar e eles não se questionam e não há ninguém que lhes diga o contrário, falta aqui alguma coisa, não é? Falta aqui o quê? Falta
supervisão, aconselhamento, explicação, verificação por parte dos pais. Se calhar vou passar já a pergunta à Leonor. O que é que falta? O que é que, das pessoas que tu conheces, não é? Não sei se alguma vez sentiste curiosidade, e é válido sentir curiosidade, não é? O que é que te fez eventualmente não experimentar? Se não experimentaste também podes dizer. E o que é que tu sentes que, das pessoas que tu conheces, faz com que elas possam não só experimentar, mas repetir ou ter este consumo, por exemplo, mais dos vapes, não é? Acredito eu, sem que esse ciclo seja interrompido. É o quê? Falta de supervisão dos pais? É o quê? Porque os pais também não têm culpa de tudo, às vezes não conseguem fazer melhor. O que é que a ti te parece? Eu acho que grande parte dos pais deixam os filhos irem para festas, e tu também me deixas, e acabamos por conviver com pessoas mais velhas, e vemos as pessoas mais velhas a fazer isso, e embora uns sejam porque têm problemas aí em casa e tudo mais, mas metade dos casos que eu conheço que realmente são meus amigos, é porque estão em festas, metade das pessoas que eles conhecem são todas mais velhas, ou se calhar, às vezes, quando vão dar uma volta com eles e tudo mais, eles ficam também a fumar vape e depois acabam por também querer experimentar. E se calhar acabamos por gostar tanto pelo cheiro, e porque se calhar sabe bem e tudo mais, sabe a frutas e agora há imensos sabores de tudo e mais alguma coisa, e então as pessoas acabam por, vou fumar isto porque, pronto, não é assim, muitos jovens acham que isso não é prejudicial, não é assim tão mau, e então as pessoas acabam por fumar e se calhar nem têm noção, e os pais se calhar também não conseguem fazer nada, porque grande parte fuma quando está com os amigos, e os pais também não vão proibir estar com os amigos. O que é que te faria a ti não o fazer, ou pelo menos não o continuar a fazer, mesmo que experimentes ou que já tenhas experimentado? O que é que a ti te faria não continuar? Eu acho porque eu tenho noção e porque também me explicas o que é que isso pode levar. Eu não quero com 14 anos ou daqui para a frente acabar numa cama de hospital ou começar a ter problemas de saúde por causa disto, porque os ares em si nós já não somos melhores, somos num mundo com muita poluição, e estarmos ainda a fazer pior para os nossos pulmões vai, querendo ou não, ajuda-nos a avançar com problemas que mais tarde podem ser muito pior, por mais que agora não nos façam nada, muito mais tarde pode ser muito pior. E acho que eu tenho mais consciência, eu tenho amigos que têm consciência que isso é muito mau, só que a maior parte das pessoas que fumam nem sequer quer procurar o que é que isso pode fazer. Muitas pessoas, calhar, nem sabem que há pessoas que morrem por causa disso, e então não têm noção mesmo. Mas tu disseste aí que eu às vezes explico, nós falamos sobre isso, mas quando eu estou-te a explicar, tu estás sempre a dizer que eu sou chata, não é? Sim, porque ninguém quer ouvir os pais. Por exemplo, está sempre a dizer por causa de sair ou uma coisa assim. Eu sei os perigos que há lá fora, eu sei que isso é mau, e se calhar, como eu já estou tão habituada que me esteja sempre a dizer, para mim é mais chato, porque eu já sei disso, eu estou sempre a ser relembrada disso. E acho que se calhar há pessoas que realmente deviam saber e não sabem, e eu já sei disso. Mas é complicado, e a Marina falou ali, por exemplo, de ser muitas vezes posta assim um bocadinho, ou ser olhada de lado, não é? Porque é aquela mãe chata que acompanha, que vai pôr, que vai buscar, que às vezes até fica lá um bocadinho a ver assim de longe, não é? Só a observar. E tu sabes que eu faço a mesma coisa, não é? Pronto. Eu gostava que tentasses, pelo menos, eu sei qual é que é a tua perspectiva enquanto adolescente, que tu, se pudesses, fazias-me desaparecer, mas tu consegues, assim por um bocadinho, vai, vou-te pedir para fazer esse exercício, perceber que realmente, para uma adolescente, faz-te conta que não és tu, aquele é mesmo o papel que uma mãe deve fazer. Eu percebo, por exemplo, quando a mãe também não está lá, ela diz para me mandar mensagem de meia hora e para saber como é que eu estou, e eu percebo, e eu sinceramente ainda bem que faz isso, mas depois às vezes eu estou lá com os meus amigos e tudo mais, e assim, já passou meia hora, tenho que mandar mensagem. Mas eu percebo, eu acho que sinceramente ainda bem que faz isso, porque faz se calhar sentir-me também mais segura, só que para mim naquela altura eu nem estou a pensar nisso. Eu agora que estou de fora, que estou a pensar com calma, eu sei que é o melhor para mim. Mas depois, como por exemplo, ir buscar mais cedo ou aquilo que for, é mais seguro? É, mas se calhar na altura apetecia-me ficar um bocado mais. E ninguém pensa assim. Marina, o que é que tu achas disto? Então, eu entendo a Leonor, não é? Pronto, também já fomos adolescentes, não é?
mas é mesmo o papel de pais, pronto. E a questão do que estavas a perguntar, o que é que falta? Eu acho que depois, hoje em dia, já temos, antigamente era o casal, hoje em dia as pessoas separam-se, depois arranjam novas relações, que também querem viver essas relações e está certo, mas as pessoas não se podem esquecer que têm filhos e que temos que acompanhar os nossos filhos, porque se nós amamos tanto os nossos filhos, temos que os acompanhar. É chato, Leonor acredita que às vezes não nos apetece ficar até tão tarde, não nos apetecia levantar da cama e ir buscar-vos, não apetecia estar sempre, ai meu Deus, o telefone, não apetecia, mas é o nosso papel como mães e nós só queremos que vocês estejam seguras e que se calhar, tenho a certeza, que se houvesse mais pais a fazer isso, que já não era assim tão, ai, a minha mãe está-me sempre a chatear. Bom, agora eu queria perguntar-te, fazer-te aqui um desafio, não é? Tu tens um grupo de amigos, são pessoas, socialmente estás muito bem integrada, tens os teus amigos, mas se, por exemplo, eles começassem quase que a impor-te, ou seja, se tu não alinhasses em determinados consumos ou em determinados comportamentos, deixavas de fazer parte daquele grupo. Como é que seria para ti? Como é que tu conseguirias resolver? Porque tu não queres perder os teus amigos, não é? Achas que conseguirias te manter firme na tua ideia? Eu acho que, sinceramente, não, eu ia tentar me afastar, não ia estar tanto tempo com esses amigos. Por exemplo, se fosse a minha turma, se calhar é mais difícil e se calhar podia tentar aguentar ou falar com a minha mãe ou uma coisa assim, porque pronto, é a minha turma, tenho mesmo que lidar. Agora, se for amigos que são de outras turmas ou de outras escolas, se calhar tentar-me afastar mais, tentar-me lidar tanto com eles. Mas tu gostasse assim muito da companhia deles e começasse a perceber que, como tu não alinhavas, eles deixavam de te convidar para as festas, para os jantares, porque já sabiam que tu eras uma cortes. E tu começasse a perceber, é assim, já estou a ver que se eu não fizer a mesma coisa que eles, vou ficar posta de parte. Como é que ia ser? Ia ficar frustrada, obviamente, mas sinceramente eu prefiro agora recusar do que mais tarde ter algum problema por causa disso e arrepender-me para o resto da vida. Eu acho que temos de saber dizer que não. Se eu sei que aquilo me faz mal e se sei que não quero fazer aquilo, acho que temos de impor. E eu acho que cada vez os adolescentes vão deixando de ter a sua própria opinião. É a opinião de um colega, que pode ser o líder ou uma opinião de muitos colegas do grupo, faz a minha opinião. E eu acho que isso não devia ser assim, porque muitos adolescentes deixam de ter opinião e vão se tornando mais fracos, assim por dizer, porque vão deixando de ter a sua própria opinião e depois querem fazer parte, então vão simplesmente concordar e achar isso não tem que ser assim. Eu tenho as minhas ideias e tenho a minha educação, que eu vejo muitas vezes que é diferente da dos outros. Isso já nos leva a outro tema que um dia iremos também aqui abordar, não é? Que é a manipulação, a chantagem emocional. E de alguma forma é uma forma de bullying também, não é? Porque tu obrigas alguém a pensar da mesma forma que tu nunca tens que pensar da mesma forma que ninguém. Tu tens que respeitar a forma do outro pensar, não é? Podemos, como nós às vezes até as duas dizemos, podemos concordar em discordar, mas num grupo de amigos em que vocês são todos pares e que não tem que haver um que mande mais que os outros, não faz sentido alguém querer impor uma ideia. Quando assim é, isso por si só já é uma red flag, não é? Já é algo que é importante terem atenção. Entretanto, eu passarei a palavra à Marina, mas queria que tu me dissesses, tu achas que se consegue encontrar uma razão ou duas ou três razões que levam as pessoas a ter estes comportamentos? Há bocadinho falaste, por exemplo, em fragilidades. Quanto mais frágil estiver um adolescente, se calhar mais suscetível é de ir na onda, de se deixar ir, ou de provar, ou de se apoiar naquilo. É uma forma de compensação, de autocompensação. Eu estou a passar por uma situação difícil, portanto eu mereço mimar-me, ou eu mereço fazer uma parvoíce qualquer. Tu achas que pode, ou que está sempre associado a isso, adolescentes frágeis são mais fáceis de serem influenciados,
Ou podem haver outras razões que levam a isso. A tristeza, a ansiedade, momentos, por exemplo, famílias mais disfuncionais. O que é que tu consegues perceber? Tu vês que é muitas vezes aquelas mesmas razões. Pelo aquilo que eu sei, eu acho que a maior parte dos pais agora quer dar liberdade porque querem ser os pais fixes e tudo mais, e então os filhos escondem muitas coisas dos pais e querem fazer. Eu não acho que isso seja desculpa, por mais que também estejas a passar por um momento difícil, porque acho que agora há imensas linhas e tudo para nos dar suporte. Eu acho que dá para passar mais desculpa às pessoas que realmente estão a sofrer, porque há pessoas que se calhar estão tão mal e agora com a escola cada vez há mais casos de bullying, que se as pessoas não fizerem são mais manipuladas, que acabam por ser mais excluídas, e se calhar dá para perceber melhor, por mais que haja ajuda, se calhar as pessoas também têm muitas vezes vergonha de pedir ajuda, e então acabam por fazer isso, e depois se calhar os pais não estão atentos ou não querem saber, e então acabam por fazer certas coisas que não deviam, e eu acho que há mais ou menos desculpa, por mais que houvesse outras opções, mas somos adolescentes, há adultos que não conseguem sair, quanto mais um adolescente está a ser constantemente afastado, assim, e pronto. Marina, daquilo que tu vês, daquilo que presencias e do que tu sabes também, consegues, sem querer obviamente ser preconceituosa ou discriminadora, mas consegues perceber assim alguns tipos de miúdos que nós olhamos e pensamos, epá, aquele é um miúdo de risco, não é? Aquele provavelmente rapidamente se vai deixar levar por determinadas situações. Claramente, aqueles que os pais não estão tão presentes. Pronto. Que eu acho que isso é a chave. Mas claro, por exemplo, aqueles que sofrem de bullying e que, porque infelizmente falamos tanto do bullying, mas depois ele continua a haver e com muita força. Porque nós depois acabamos por perceber, e mesmo as crianças, quer com professores, quer com auxiliares, às vezes quer com os pais, ou seja, a rede de apoio de adultos mais próxima, que eles vão fazer ali a sua queixa de dizer que eu não estou bem, eu estou a sofrer, e depois às vezes são postos também de parte pelos adultos, porque são chatos, porque estão sempre a fazer queixas, porque pronto. E às vezes também o adulto perceber que estamos a lidar com crianças, isto é, mesmo adolescentes, que estamos a lidar com crianças. O cérebro daquela pessoa ainda não está formado. Ela precisa de apoio e depois, por vezes, falha o apoio em casa e depois também falha o apoio na escola, falha o apoio em muitos sítios. E também socialmente, claro que sim, né? Que os adolescentes querem experimentar coisas novas e lá está. Se não tiverem alguém próximo, e note também que, por exemplo, uma criança ou até jovem adulto, que haja ali suicídios na família, prontos, para mim também já são mais propensos a procurar todas estas coisas e que são mais de risco, porque já têm ali aquela questão de eu não tenho quem me diga nada, eu vou experimentar, porque pronto, e sentem-se um pouco mais perdidos nessa situação. A Sílvia. E agora diz-me tu que tens, tu é que sabes, não é? Tu falas com os teus amigos, os teus colegas, provavelmente alguém já partilhou contigo alguma coisa, alguma dificuldade, por exemplo, em não ser influenciável, não é? E que tu percebeste, qual é que é a tua posição? Eu sei de algumas outras situações, não vou aqui discriminar, mas que já me disseste que às vezes tu estás de um lado e estás do outro, não é? De um lado daqueles assim mais mauzões ou mais líderes e do outro lado pessoas um bocadinho mais frágeis. Qual é o papel que tu assumes quando tu és amiga de ambas as partes? Eu tento ver o lado dos dois, porque é aquilo, eu acho que há muitas pessoas também veem como são mauzões e tudo mais, ou têm esse estilo, e acabam por ter uma ideia errada. Presenciei há pouco tempo uma coisa que havia um grupo de pessoas mais mal vistas, porque parecem mais perigosas, assim por dizer,
e que tal, e depois tinha o outro que era um grupo mais assim pedetinhos e tudo mais, e se calhar e o outro grupo estava a defender uma amiga e a polícia foi a falar com eles como se eles estivessem errados, porque é por causa da aparência. E acho que as pessoas depois vão julgando muito pela aparência, sendo que há pessoas mais que podem se calhar aparentar ter uma família mais saudável e tudo mais, mas que se calhar também são muito maus, e eu acho que tento ver qual é que é o lado certo, porque nem sempre, como são os mais frágeis, às vezes usam isso para sobressair e se calhar nem sempre são assim os corretos da história. Olha, é assim, eu posso estudar, obviamente, e posso partilhar com todos a minha opinião sobre tudo isto, não é? Mas falta ainda só um tema de desculpa. Antes disso, que eu queria só te perguntar, porque, por exemplo, aquilo que eu vejo, nós falamos aqui já do óxido nitroso, falamos aqui sobre os vapes, mas não se falou aqui muito sobre uma coisa que às vezes até é muito normalizada, não é legalizada, mas é normalizada, que é o consumo de álcool, não é? E que acaba por se perceber muito nas festas, e nós, torrienses, sabemos isso, não é? É assustador, na altura do carnaval, nós vermos como as alcoólicos, não é? Miúdas da tua idade e mais novas, e tu sabes disso, não é? Completamente alcoolizadas, e sabemos que se calhar de todos os consumos que estamos aqui a falar, e ainda não tínhamos falado este acaba por ser o mais perigoso, não porque numa dose restrita tenha mais impacto, mas porque ao ser mais normalizado acaba por haver um consumo mais recorrente, uma maior dose, e que se perca um bocadinho também a noção da gravidade. É isso que tu sentes nas festas onde tu vais, nos jantares, quando vais ao pisão? Eu acho que voltamos ao mesmo caso, que é os pais não darem atenção. Por exemplo, quando eu vou ao pisão e tudo mais, a minha mãe dá-me X dinheiro. E se calhar as pessoas no primeiro dia gastam logo o dinheiro que os pais dão. A minha mãe dá-me o dinheiro que é para as noites todas. Claro, às vezes vou bebo se calhar numa noite uma Summersby, mas a minha mãe sabe, e é uma, e depois sobra-me o dinheiro para o resto das noites. Se calhar muitas pessoas vão para lá, gastam o dinheiro e depois arranjam maneira de ter mais dinheiro para as outras noites. E como os pais, se calhar, chegam a casa e digam: olha mãe, sobrou-me este dinheiro, e ela percebe mais ou menos o quanto é que eu vi, tudo mais, tem uma noção e consegue falar comigo sobre isso. Agora, há pais que se calhar mandam dinheiro e vão dando dinheiro, e os filhos muitas vezes vão pegar no copo de amigos e tudo mais, e acabam por nem ter noção da bebida que estão a ingerir, e que é muito mau, porque numa festa que está a ser tão agradável pode se tornar uma coisa muito má. Pode acabar em casos que se calhar não são assim tão bons, e era só não ter bebido tanto ou ter mais noção. Vocês têm noção, tanto para rapazes como para raparigas, mas existe uma estatística associada muito maior, por exemplo, de abusos sexuais em meninas. Vocês têm noção, quando isso está a acontecer, que vocês estão a ficar mais vulneráveis, mais expostas, com menos capacidade de atenção, de reação, se alguém, por exemplo, tiver uma intervenção mais perigosa convosco, ou como há pouco estavas a dizer, que quando vocês estão a divertir nem sequer apetece responder às mensagens, quanto mais estar a ter atenção àquilo que se está a consumir. Vocês perdem um bocadinho a noção daquilo que está à volta? Eu acho que há muitas pessoas que vão bebendo uma bebida e acham que está tudo bem. Depois, passado meia horinha, 40 minutos, vão beber outra. Só que se calhar é desde a meia-noite até às 4 da manhã, e vão bebendo. E muitas pessoas, se calhar, não tomam Summersby, tomam bebidas. Muitas, pisão, por exemplo, se eles fizerem um passo antes de ir para o pisão, dá uma bebida de graça. E então, primeiro é um shot, depois é mistura de bebidas, e se calhar, por mais que seja de meia hora ou aquilo que for, acaba por as pessoas perderem a noção daquilo que estão a fazer, e se calhar um amigo vai beber, então vou contigo também ao bar, e então as pessoas vão acabando por perder a noção. Porque, Marina, e diz-me se concordas comigo, a ideia que eu tenho é que estes consumos de álcool, principalmente em meninas da idade dela e também nos adolescentes rapazes, tem mais a ver, e pelo menos o intuito deles tem a ver com a desinibição,
de ficarem engraçados, de mostrarem que aguentam muita bebida, sem, se calhar muito poucas vezes ou nenhumas, pensarem que quanto mais bebem, mais fracos ficam, mais frágeis ficam e mais expostos ficam ao perigo. Sim, Silvia, concordo plenamente contigo. Acho mesmo que ficam expostos ao perigo, até um perigo que é, quanto mais bebem, mais vontade têm de beber. E vão ficando cada vez mais fracos e depois começam a gostar daquela sensação, ai, tão giro que eu sinto-me tão desinibido, e que depois perdem o fio à meada e pronto, já foi demais, não é? E que depois, pronto, e isso aí, que também é o caso das meninas, uma das coisas que eu também ensino à minha filha e que provavelmente deves ensinar também à Leonor, é aquela questão de pôr a mão por cima do copo, porque depois hoje em dia há aquelas pastilhas que se coloca no copo e que isso também é super perigoso, não é? E que podem levar elas para fazer um abuso, para lhes poderem fazer mal até, não é? E lá está também esta questão, eu às vezes também costumo falar muito com a minha filha de uma coisa, ter ali aquele seu grupo de amigos, realmente os melhores amigos, e aqueles amigos que sempre ela deve escolher, aqueles amigos que não vão abandonar em circunstância nenhuma. Que eu acho que isso também é muito importante, até ter ali uma rede de amigos que possam ligar para nós também os podermos socorrer, se caso aconteça alguma coisa, lá está, pronto, estarmos sempre mais perto. Porque se calhar ao contrário de outros consumos, há uma perda de consciência, não é? Ou pelo menos não há total consciência daquilo que está a acontecer e realmente há uma dificuldade em tomar decisões que são as melhores e são as mais seguras para si própria. E voltando um bocadinho ao ponto que a Leonor estava a dizer, que eu lhe peço para ela mandar mensagem de meia hora, eu sei que quando nos estamos a divertir, meia hora passa rápido, mas se ela estiver numa situação de dificuldade ou de perigo, meia hora é muito tempo para acontecer alguma coisa, não é? E é isto que eu tento fazer entender, que eu só quero saber se ela está bem e quero ter... há aqui uma dificuldade às vezes entre o exagero, não é? Porque por mim era de 5 em 5 minutos, mas há aqui um meio termo entre deixá-la também desfrutar um bocadinho, mas deixá-la desfrutar, mas de uma forma minimamente segura. Enquanto mãe e enquanto profissional, o que é que tu achas que nós, depois já perguntarei à Leonor a opinião dela enquanto adolescente, o que é que achas que nós podemos fazer mais do que aquilo que estamos a fazer? Porque nitidamente aquilo que me parece, e voltando outra vez à questão de não desvalorizar a responsabilidade de cada um individualmente e dos adolescentes, da responsabilidade que eles têm, mas nós, enquanto adultos, enquanto pais, educadores, técnicos, o que é que nós estamos a fazer suficiente? Porque nitidamente nós olhamos para os jovens hoje em dia, cada vez mais cedo, em idades mais precoces, existem estes consumos e há este perigo, esta não noção do risco que estão a correr. Então, falarmos mais do assunto. Haver palestras nas escolas, conversar sobre o assunto, falar-se mais e mais e mais. E lá está, não é só o falar, é falar e explicar efetivamente quais são os pontos no nosso corpo que vão ficar prejudicados, que nós sabemos que é todo, mas principalmente o cérebro, que acaba por morrer células no nosso cérebro, não é? E que explicar isso, fazer ver e realmente até, sermos um bocadinho chatas, persistentes a falar do mesmo, para que depois venham a perceber que isto faz mal e que temos que falar mais, cada vez mais falarmos mais sobre isto. E lá está, até a rede de apoio, professores, também estarem atentos a tudo isso. E eu sei que os professores têm muito trabalho, eu não estou a dizer o contrário, mas nós, eu também estou um bocadinho englobada aqui nos professores, não sou professora, mas formadora, mas estou um bocadinho englobada nesta parte dos professores e sinto que nós também temos um bocadinho esta responsabilidade de ver aqueles miúdos que são mais frágeis, que mostram mais fragilidades e tentar também dar ali um apoio e uma conversa, que é o que eu tento fazer com os meus alunos.
E agora tu, Leonor, o que é que tu achas que falta fazer, que no fundo é a razão pela qual as coisas estão como estão? O que é que nós podemos fazer e o que é que vocês também podem fazer? Eu acho que é os pais estarem mais atentos, porque sinceramente eu acho que os pais não têm estas conversas com os filhos. Eu tenho a minha mãe que é psicóloga, ela fala comigo, tenho que ouvir, tenho e sei. Eu acho que muitas das vezes eu tenho mais consciência que as minhas amigas do que é que pode correr mal, do que é que pode acontecer, dos perigos que temos de estar ali. Às vezes, se calhar eu sou mais chata porque eu estou a mandar mensagem à minha mãe, tenho outra amiga e também a mãe é preocupada, e às vezes somos as mais chatas porque estamos a ver o que é que as nossas mães estão a dizer, ou estamos a dizer, olha mãe, já cheguei e tudo mais, e depois somos um bocado, mas estás sempre a avisar, e depois eu vejo que calhar elas não estão sempre a avisar, mas eu acho que isso também é um bocado perigoso, porque se calhar se fosse a minha mãe me for meter à meia-noite e for buscar às 3 da manhã, 3 horas pode ter acontecido um desastre e elas se calhar nem sabem. Por exemplo, a minha mãe também tem a minha localização, por mais que não estejamos sempre a responder, sabe se calhar onde é que foi o último ponto onde pode me procurar, se eu não responder mais. Eu acho que isso também é importante. Se calhar se os pais ou os filhos não quiserem que os pais tenham sempre a localização, a mim não me incomoda, mas se alguém não quiser, se calhar, olha mãe, vou sair e depois manda a localização atual que vai sempre acompanhando durante 3 horas ou o tempo que lá estiver. Quando chegar a casa, depois desliga. Eu acho que isso também é fundamental antes de sair, irmos vendo onde é que os nossos filhos estão. Se calhar, olha, eles não nos respondem, deixa ver onde é que ela está. Pronto, está-se a divertir, e acho que também tranquiliza um bocado os pais, mas é simplesmente importante também os pais terem uma conversa com os filhos sobre os perigos que realmente existem, porque a maior parte deixa sair para ser um bom pai e acabam por estar, se calhar, tomar uma decisão que pode mudar a vida do filho. Sim, porque às vezes até nós próprios não temos noção, e só conversarmos, não é? Só conversar contigo, por exemplo, é que eu sei de algumas modas e infelizmente, e todas as coisas, o TikTok, por exemplo, não é o mal da fita, como o Facebook não é, como o Instagram não é. Nós fazemos dele aquilo que nós quisermos, não é? Mas, por exemplo, os desafios que vão surgindo no TikTok, e alguns nós sabemos que são mesmo muito perigosos e que vos põem em risco, não é? E há alguns adolescentes e crianças que querem realmente fazer esses desafios. Eu às vezes só tomo noção, só me apercebo que eles existem porque tu me contas e porque nós conversamos, e acaba por uma coisa puxar a outra, não é? Como da mesma forma também eu te vou alertando para o que é que as coisas realmente significam, porque aquilo que me parece é que se não houver também uma orientação da nossa parte, se a única informação que vocês têm, que pode não ser fidedigna e às vezes não é dos vossos colegas, e se eu tiver 3 ou 4 pessoas a dizerem a mesma coisa, não te preocupes que isto não faz mal nenhum, isto é só divertido, isto não tem impacto nenhum. Se eu só souber aquilo, se eu não tiver a outra versão, não é, o outro lado da moeda, que é aquele que eu por vezes te explico, eu acredito que seja muito fácil realmente ir-se na onda e experimentar e não ver mal nenhum em fazê-lo. Por isso é que é importante este esclarecimento e haver esta comunicação, e esta... A comunicação é igual à relação, não é? Quanto mais nós comunicamos com os nossos, melhor é a nossa relação. E para que vocês também se sintam à vontade para partilhar coisas que tenham dúvidas, sem que estejam com receio que venha daqui uma crítica, não é? Porque não sei se é essa a tua opinião, mas às vezes eu acho que os adolescentes têm receio de perguntar alguma coisa aos pais e que eles pensem, já andaste metido nisso, estás a perguntar isso é porque te meteste em sarilhos, não é? E que às vezes a relação não seja assim tão próxima e, portanto, eles acabam por nem sequer querer falar nas coisas para não criar um conflito ou para não criar uma confusão. É isso? Acho que os pais cada vez ou são muito bons e deixam os filhos fazerem o que quiserem, ou então são maus e estão sempre à guerra e estão sempre a falar mal uns para os outros e depois não se ouvem, e depois os filhos, a quem é que eu vou perguntar? Ao meu amigo. O meu amigo se calhar não sabe, o meu amigo tem informação errada, ele acha que sabe. E então fomos fumar um vape, se calhar o meu amigo, sim, fuma, não. Depois não tem noção daquilo que pode acontecer. E depois não queremos perguntar ao nosso pai porque a nossa relação já está mal, ou então, por mais que os pais sejam liberais, se calhar se eu fosse perguntar, depois ficava um bocado mais em cima de mim para saber o que é que vai acontecer, e se calhar só queremos estar informados.
Marina, eu vou-te pedir então uma técnica, uma ferramenta, não é? Que tu já tenhas encontrado enquanto, lá está outra vez, enquanto mãe ou enquanto técnica, e que tu percebas que é uma mais-valia para os miúdos que se calhar não resolve, nada resolve todos os problemas, não é? Não há soluções mágicas, mas que dá-me só um exemplo daquilo que tu possas pensar que possa ajudá-los. Então, uma das coisas que eu trabalho muito é irmos à procura dos valores da família, isso nos processos de coach, e acabamos por perceber que no fim ao cabo todas as famílias o que querem é darem-se bem e conversarem. E mais uma vez, muita conversa. E aqui os pais terem um papel de pais ativos, serem autoridade e não com autoritarismo. Eu defendo muito uma parentalidade consciente, não é uma parentalidade permissiva a torto e a direito. É um pouco aquilo que nós vamos falando. Haver cedências de um lado, cedências do outro, o podes ir, mas vais mandando mensagem, o olha, podes ir, mas eu vou contigo, vou-te acompanhar, olha, podes beber, mas só no máximo, seja sangria ou Summers Bee, 1 ou 2 por noite. E haver muito esta conversa de perceber o que é que viste, o que é que aconteceu. Ia-te dizer aqui só um pontinho em relação ao óxido nitroso. Eu nunca tinha ouvido falar disto. Para mim era uma coisa... Eu nunca tinha visto nada disto. E quem me mostrou foi a minha filha, que falou sobre isto. E disse, mãe, há pessoas que a fama é a dar no balão, vamos dar no balão. E que houve pessoas que ela até conhecia, que acabaram por se sentir muito mal e assustaram-se mesmo e que nunca mais tocaram naquilo. Nessa parte foi positivo. Pelo menos o ter medo de não querer fazer novamente e que, de facto, isto era uma coisa perigosa. Mas eu sou sincera, eu não... Se a minha filha não me fala, eu também não sei. Portanto, é mesmo isto. E haver aqui uma abertura de vamos conversar. Pronto, a conversa. O principal de tudo é a conversa. Sempre, não é? Bom, aqui só fazer aqui um pequenino resumo para nos encaminharmos para o final. Ficamos aqui também a perceber todos juntos que o óxido nitroso é efetivamente muito perigoso porque para além dos desmaios, da perda de noção, da perda de consciência, do ficar vulnerável a riscos e a perigos, é efetivamente um potenciador de perda neurológica, não é? De realmente nós ficarmos com lesões graves e irreversíveis. Isto é mesmo muito importante. Perceber também que os vapes não são melhores do que o tabaco, são igualmente viciantes, são igualmente perigosos e que as bebidas, para além das bebidas normais, aquilo que nós falamos também das bebidas adulteradas, não é? Como a Marina disse muito bem, que a qualquer momento, qualquer distração, porque vocês mais facilmente estão com atenção a outras coisas ou estão a conversar e infelizmente muito facilmente podem ser suscetíveis de vos adulterarem a vossa bebida. Não é que uma bebida alcoólica já não seja má, não é que uma bebida em excesso já não seja mau, mas uma bebida adulterada muito pior é, porque pode realmente levar-vos a um nível de inconsciência que seja mesmo muito perigoso. E tentar que me digas aqui se há aqui alguma coisa até da nossa conversa, apesar de nós já conversarmos muito, que tu ficaste com mais noção do que aquela que tinhas de todos estes temas. Fiquei com mais noção sobre os vapes, porque antes achava que também tinha mais ou menos a noção que era mau, mas achava que era menos mau que o tabaco, mas sim, eu acho que a conversa fez-me perceber que vai dar ao mesmo, porque as pessoas depois não se sabem controlar. Sobre o dar no balão como é que é? Óxido nitroso. Não sabia dessas consequências, não sabia mesmo nada desses casos, como muitas pessoas, ou a maior parte das pessoas que o fazem, não sabem desses casos, não sabem o que é que pode acontecer, e eu acho que eu estou mais consciente, e se eu vir um amigo meu a fazer, fui passar pela mal da fita e a chata, mas pelo menos já estou mais informada e posso avisar, depois fica na consciência de cada um, mas eu já sei que não quero fazer e sei como ajudar o outro que queira fazer.
Eu não queria terminar isto sem tocar num ponto que eu assinalei aqui como muito importante, que é, eu percebo que quando se está triste, todos nós temos a necessidade de nos compensarmos, de nos auto-mimarmos. Há pessoas que o fazem com comida, há outras pessoas que fazem com consumos. Quando tu percebes que, e tu própria justificaste, é mais justificável ou é mais aceito alguém que está a passar por um processo doloroso ou difícil estar com o consumo do que outra pessoa. Mas eu queria mesmo que as pessoas aqui pelo menos também ficassem a saber que existem alternativas, não é? Porque se eu associar algo que não me faz bem a um momento doloroso, porque eu acho que mereço aquilo, então, em princípio, sempre que eu estiver com um problema, eu vou-me recorrer daquilo e eu vou aumentar a dose e vou aumentar o meu consumo e aquilo vai ser sempre a minha bengala, não é? Mas eu sei, enquanto nem precisava de ser psicóloga para saber, que existem alternativas que são muito mais válidas e muito mais saudáveis e que são ferramentas alternativas para momentos em que não se está bem. Tu, enquanto adolescente, se estivesses a passar por um momento difícil, em que precisasses de ajuda, em que percebesses que não estás a conseguir gerir as tuas emoções, em que não estás a ficar integrada no teu grupo porque não concordas com eles, se estivesses com questões familiares, o que quer que seja, não é? O que é que tu já sabes e o que é que tu queres transmitir às pessoas mais ou menos da tua idade que elas podem fazer que não seja se refugiarem nestes consumos? Eu acho que as pessoas. Como é que eu vou explicar? Elas sabem. Eu acho que a escola, pelo menos a minha escola, tem muitas palestras sobre este tipo de assuntos e acho que toda a gente, ou pelo menos grande parte das pessoas, sabem que existem linhas de apoio e tudo mais, mas há muito a vergonha. Têm medo de pedir ajuda, têm medo de serem julgados pelos adultos que não os queiram ouvir, porque já são renegados, se calhar, ou em casa ou na escola, já não têm tantos amigos, ou os amigos que têm também não são as menores influências e as pessoas acabam por ter vergonha. Então, se calhar, têm medo de ligar para pedir ajuda àqueles centros de apoio ou irem a algum sítio e serem mais vulneráveis. E eu acho que não devíamos ter vergonha, devíamos saber pedir ajuda. Há psicólogos na escola que às vezes eu até estou mais nervosa para uma apresentação oral ou tenho um problema com o professor. Vou lá para saber a opinião dela, vou lá para tentar me acalmar ou aquilo que for. Eu acho que as pessoas, há psicólogos, há tudo, e é mesmo para nos ouvirem, é mesmo para nos ajudarem. Se não tiverem possibilidades de pagar, há psicólogas na escola também, há tudo, que vai sempre tentar, de uma maneira ou outra, ajudar. E acho que é importante, se queremos ajuda e não queremos ir por caminhos que podem ser piores para nós, sermos um bocado vulneráveis e aceitar que realmente precisamos de ajuda. Bom, eu vou-te agradecer, vou agradecer muito à Marina, já lhe vou passar a palavra para me despedir. Eu acho que é um exercício que muitas vezes eu sugiro também em terapia e que acho que é importante para todos, não é só para os adolescentes, para alguns adultos também, que é tentar perceber se a pessoa que nós somos é a pessoa que nós queremos ser e se nós todos os dias fazemos por isso, não é? Se estamos a ter atitudes em concordância com a pessoa que nós queremos ser. E para os adultos isto é mesmo muito importante, não é? Nas tomadas de decisão, porque podem pensar que é só isto, é só um bafo, é só um balão, ou é só uma bebida, ou é só uma bebedeira. Mas a nossa vida é feita do conjunto de todos os comportamentos que nós temos, não é? E às vezes é mesmo pensar nisto, não é? Isto aproxima-me da pessoa que eu quero ser, ou se calhar eu não ia ficar muito orgulhosa se me reconhecessem por isto que eu fiz. Marina, palavras finais. Então, quando tiverem com algum problema, uma grande tristeza, procurem um psicólogo. A minha querida Silvia é fantástica, portanto, dizer assim, eu trabalho com comportamentos, ou seja, não sou psicóloga, porque às vezes as pessoas também confundem, só aqui, deixar aqui esta parte, de dizerem, tu fazes tipo um psicólogo. Não, trabalho nos comportamentos, trabalho com psicologia positiva, mas não sou psicóloga. Quando uma pessoa está extremamente triste, não é para mim, é ali para a Silvia.
Eu trabalho os comportamentos de pessoas que têm comportamentos que não querem aquele tipo de comportamento, principalmente nas crianças, e levá-las a ter um melhor comportamento. Mas quando as pessoas estão tristes, quando pensam em querer desaparecer, perder a vida, aqui na parte dos adolescentes, tal e qual como aqui a nossa Leonor estava a dizer, na escola existe psicólogos que procurem. Agradecer imenso por estar aqui convosco. Gosto muito de vocês. Vocês são a minha família alargada. Porque eu gosto muito de vocês. Muito obrigada também. Tudo bom, Leonor. Fica bem. Beijinhos. Muito gosto. Obrigada. E agora tu, Leonor, as palavras finais para toda a gente, para os crescidos e para as pessoas de mais ou menos da idade. Deviam acompanhar o nosso Teen On Talks, porque vamos trazer muitos mais temas. Eu acho que vocês vão perceber melhor os vossos filhos, e os adolescentes também vão perceber melhor os perigos que têm, e muito, se calhar, a maior parte dos adolescentes não veem, mas os pais veem. Então tenham uma conversa com os filhos, aprendem a ouvir e a falar, e também a fazerem-se compreender, porque se formos a gritar, por mais que tenham razão, ninguém vai ouvir, ninguém vai querer saber. Se for só uma conversa, uma palestra chata que nós achamos, têm de saber falar com os filhos, têm de saber comunicar com os adolescentes, porque isto agora sai no ouvido, sai no outro a 200, e temos de saber como falar, e se calhar acho que com este Teen On Talks também vocês conseguem perceber melhor e ajudar-vos. Obrigada, eu quero agradecer às duas. Eu acho mesmo que é muito importante. Nós vamos aqui expor os temas que estão mesmo mais na ordem do dia no que diz respeito aos adolescentes. Vamos falar de muitas coisas. O nosso próximo tema vai ser já sobre gestão financeira, não é? De que maneira é que os jovens olham para o dinheiro e para a importância do dinheiro, e de se sabem realmente gerir, se dependente da idade é melhor uma semanada ou uma mesada, ou não terem a responsabilidade do dinheiro e de cada vez que precisam de alguma coisa pedirem aos pais. Portanto, esse vai ser o nosso próximo tema, mas vamos falar sobre todos os outros. E acaba, obviamente, por estar sempre tudo ligado, não é? Porque isto faz parte da vossa construção, da vossa personalidade, da maneira como vocês olham o mundo, e é isto que nós queremos falar. Deixamos aqui a sugestão para todas as pessoas que queiram fazer parte, serão sempre bem-vindas, serão convidadas, seja realmente a participar, tal e qual como a Marina, ou seja, a colocarem-nos questões que queiram ver resolvidas aqui, ou pelo menos discutidas aqui no nosso Teen On Talks. Obrigada a todos, um beijinho e até breve. Tchau!